o Senhor colocou no meu coração. Pastor, eu tenho que falar hoje, esposo, Deus, que esposa abençoada, trabalhador, bonito. Deixa Deus te usar. Graças a Deus, amados, tudo bem com vocês? Glória a Deus. A oração é tudo na vida do crente, né? Oração, obediência, posicionamento. É fato. Eu vou estar lendo em Marcos, capítulo 14, nos versículos 14 a 34. E vai falar, Marcos, capítulo 14, versículo 34. E disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas essas coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar por uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu fico imaginando, né, a palavra oração essa noite. Até Jesus, ele se prostrou ao pé do Pai a orar. Até Jesus, ele teve aflição, teve angústia, né? Mas você pode ver aqui na Bíblia que ele subiu para orar, e às vezes ele desceu para falar com Pedro, ou vezes ele realmente estava ali orando, vigiando, eles dormiram. E muitas vezes na nossa vida é assim, falta de oração, a gente cochila, a gente dorme, não presta atenção, né, na palavra de Deus, no culto. E quando a carne está forte, o espírito está fraco, o que a gente começa a ouvir voz do inimigo. A palavra do Senhor fala também que o coração do gente é enganoso, mas a boca fala que o coração está cheio. Então, quando nossa carne está mais forte, a gente fala coisa do mundo, fala coisa que é magoa as pessoas, não vigia na hora de falar, não vigia na hora de ouvir, não vigia na hora de prestar atenção no culto, não vigia o que o próximo precisa. Muitas vezes o próximo precisa de ajuda, de uma mão, mas a carne é tão forte que ela não presta atenção naquilo. Mas quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente começa a orar, começa a buscar a presença, vigiar, a gente começa a ver a voz do alto, a gente começa a prestar atenção nas coisas de Deus, a gente começa a ter mais cuidado naquilo que a gente quer, a mais cuidado naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. É como o esposo falou hoje aqui agora, e era às 3h da manhã, quando nós deitados, nós estávamos sentando na cama juntos, tipo assim, do nada. Ele ouviu uma voz, e eu senti algo para levantar para orar. Naquele momento ele foi para a sala orar, e eu só deitei na minha cama, no chão, e fui orar também. Então assim, eu sei que eu sou falho, sabe? Eu não sou forte, eu sou falho, eu confesso. Eu preciso mais orar, eu preciso buscar mais coisas de Deus, porque às vezes a gente vem arrastada para a igreja arrastada, mas quando a gente chega aqui, ouve a palavra, ouve um abraço, vê um sorriso, você se fortalece. Porque não é sempre que está lá em cima, não é sempre que você é uma mulher maravilha, um homem de ferro, porque muitas vezes a gente são atacados pelo espiritual, atacado por aquelas pessoas que não buscam a presença. Mas não é que elas não querem buscar a presença, muitas vezes elas têm força. Falta de vigiar, como Pedro aqui, Pedro não vigiou. Jesus falou para ele: fica aqui, vigiai. Mas o que aconteceu? A carne falou mais alto, eles dormiram. As 3 vezes que Jesus desceu, eu estava dormindo. Cansaço. Quem sabe por não buscar a presença, por não ter ali mais intimidade. Poxa, ele estava ali com Jesus, estava ali pertinho de Jesus, ele tinha intimidade com Jesus. Mas infelizmente naquela hora, eles não vigiaram, eles estavam dormindo no ponto. Mas nós possamos cada vez mais orar. Hoje, nós precisamos de oração, de posicionamento, porque cada dia que passa é mais difícil as coisas. Cada dia mais as portas se fechando. Se a gente não vigiar, não orar, a gente também pode acontecer um dia de fraquejar, como Pedro fez aqui, ele dormiu no ponto. Então, quando a gente vem despertar, vem buscar mais a presença, vem jejuar, vem agora, tem a segunda-feira de oração na igreja, vem para a igreja orar. Porque às vezes em casa a gente não consegue buscar a presença de Deus, o cachorro late, nos chama,
mas aí precisa disso. O verdadeiro crente ele precisa de oração, ele precisa de posicionamento, para não ouvir vozes que não convém ouvir. Amém? São da igreja da Graça e Paz, amém, irmãos? Amém. Vou dar uma palavra rápida para vocês. Não precisa abrir, mas fica lá em Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Monte de Sião, irmãos, era uma colina real que ficava lá em Jerusalém, aonde foram ganhadas muitas lutas, né? Uma delas foi o rei Davi, que ganhou uma dessas duas lutas lá nessa colina, né? Aonde fica lá em Jerusalém. É uma muralha bem antiga, né? Que até hoje tem lá, a gente visitar lá. E lá foram ganhadas muitas conquistas, muitas vitórias foram ganhadas lá, perto daquela colina. E em Salmos fala assim: confiam no Senhor serão como esse monte de Sião, como essa colina, essa rocha, né? Que fica no alto de uma montanha, que não se abalará, mas permanecerá para sempre. E nós somos assim, irmãos. Nós somos uma coluna. Muitas vezes nós somos uma coluna aqui na nossa igreja, muitas vezes nós somos uma coluna lá na nossa casa, nós somos a coluna do nosso trabalho, nós somos a coluna dos nossos filhos. E se a gente estiver com o Senhor, a gente não vai se abalar. Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, mas se nós estivermos no Senhor, se nós confiar nele, a gente não vai ser abalado, a gente não vai ser atingido. Então a gente tem que ser, irmãos, né? Essa coluna em todos os lugares que a gente for, essa coluna forte e real, a gente deve ser em todos os lugares. E o que a gente tem que fazer, né, é a gente confiar no nosso Senhor, que nada vai nos abalar nessa terra. Amém? Obrigada pela oportunidade. Buenas. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus Pai poderoso, aqui está a tua presença, Senhor, o anjo das igrejas. Pai, tem falado com eles de perto, Senhor, e colocado no coração deles a mensagem que será transmitida nesta noite. Pai, sejam as tuas palavras, Senhor, não seja deles, Senhor. Fala conosco hoje poderosamente, Senhor. Usa o pastor Fabiano, Senhor, força de Cristo, como tu sempre tem usado. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Graça e paz, amados. Vamos sentar-nos. Vamos ler a Bíblia sentadinho. Abre tua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Enquanto você vai abrindo aí, 2 Coríntios, capítulo 12, eu vou te dando os avisos. Terça-feira, os irmãos já sabem, nós temos um projeto, né? E como o Júlio falou, né? Não é aqui puxar saco, mas nós temos que dar parabéns ao irmão Max, trabalha o dia inteiro, ele sempre está cedo lá, e quando a gente chega, está tudo prontinho, as mesinhas no lugar, as cadeirinhas no lugar. Deus é trabalhador, é grande, Senhor Deus. Né? E muitos dos irmãos que trabalham o dia inteiro, né? Quando podem, estão conosco. Deus abençoe cada um dos irmãos. E quarta-feira nós temos aqui nosso curso bíblico de Atos dos Apóstolos. Porque nós vamos estudar 3 livros nesse trimestre: o Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, Romanos, que é o meio da igreja, né? Até hoje. Tem muita gente que não entende o que quer dizer a palavra graça, até gente que não entende muito. Nas próprias quarta-feira, nós pastores aqui, nós aprendendo entre nós, a gente vê que algumas respostas que nós damos, a gente vê o quanto a gente ainda é religioso. Ainda nós temos uma religiosidade aqui dentro, a gente pensa só porque trocou de igreja, nós agora, não, a gente é muito religioso. A gente está aprendendo toda quarta-feira o quanto nós somos religiosos. Só Deus para libertar. Então, vem aprender para você entender porque Atos Apóstolos, irmãos, ele é a base da igreja. Romanos é a estrutura da igreja. E Apocalipse, que é o que a gente vai aprender depois, é o final. Então, se você não entender Atos Apóstolos, você não vai entender
mas vem estar conosco toda quarta-feira, às 19h45. E quinta-feira nós temos agora aqui das 20 horas até as 22. Né? Se alguém quiser pegar mais uma escala, eu sempre vou pegar a escala final. Pastor, eu quero alguém ficar aqui das 21 às 22. Daí o pastor vem aqui e fica das 22 às 23. Eu venho aqui fechar e ficar com vocês na igreja. A oração ainda é a base da igreja. Então, toda quinta-feira, show para canivete, nós estamos aqui. Eu e o pastor Júlio, nós estamos nos revezando. Eles vêm aqui às 20, né? Às 20, eu venho a partir das 21. Se alguém quiser pegar das 21 às 10, eu pego 10 e a gente vai sucessivamente. Tá? E nós, sexta-feira, nós vamos para o céu. Depois do final do ponto, o Júlio conta no final. No final, a gente não vai ter céu esse final de semana, né? E se Deus quiser, vai em nome de Jesus. Sábado a gente finalmente vai para frente do PA, não vai chover, em nome de Jesus. Tá nosso cartaz pronto, as bolachinhas estão compradas. Sábado às 20 horas, a gente vai para frente do PA lá fazer evangelismo, né? E no outro final de semana a gente quer ver se faz aqui no bairro. Tudo por paz, tá bom, irmãos? Deixa eu ver se é isso. Estou esquecendo alguma coisa? Me ajuda aí. Fale isso agora, eu falo isso para sempre. Glória a Deus. Amém. Então, é isso aí. Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12. Fala sobre a visão celestial e o espinho na carne. Começa dizendo assim: em verdade que não convém gloriar, obrigado, Senhor Deus, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem no corpo ou se fora, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis de que aos homens não é lícito falar. De uma sim me gloriarei, mas não de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, ou seja, não serei louco, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve essa segunda carta ao povo de Corinto, porque o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Corinto juntamente com Áquila e Priscila, que são diáconos. Eles começam um trabalho, e o apóstolo Paulo, ele começa aquele trabalho e sai, vai para Macedônia. Depois de um tempo, ele fica sabendo sobre o que estava acontecendo, sobre a imoralidade na igreja. Então ele escreve uma carta, primeira carta, e envia para corrigir. E ele, nessa primeira carta, ele fica sabendo que o filho se deita com a mulher do seu pai, e a igreja fica sabendo, e o pastor lá não faz nada. Então ele pega e
ele manda expulsar o cara da igreja. Passa o tempo, os irmãos já conhecem, passa o tempo, ele agora tem que enviar uma segunda carta. Por que ele tem que enviar uma segunda carta? Porque, pasme, o apóstolo Paulo foi o cara que fundou a igreja, começou a igreja de Corinto. Só que enquanto o apóstolo Paulo está fora, passa por lá falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos começam a pregar o evangelho egocêntrico, o evangelho que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. É esse evangelho que eles pregavam. Então, um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem dor, um evangelho da vitória. O apóstolo Paulo, e claro, irmão, aonde tem o evangelho doce, é mais fácil você ficar, de aturar, de ouvir, porque não confronta, não chacoalha a nossa vida. Então, o pessoal de Corinto agora está querendo deixar o apóstolo Paulo de lado. E o apóstolo Paulo tem que enviar a segunda carta, e no capítulo 12, que você leu comigo, ele está defendendo o seu apostolado. E aqui ele começa a falar acerca daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele está lembrando os cristãos para onde é que é o seu chamado, qual é o seu propósito. O propósito não está nas coisas daqui, o propósito está nas coisas do céu. Alguns teólogos estão dizendo discutem dizendo que quando ele fala que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, alguns teólogos defendem que ele está vendo o Apocalipse. Mas como o Apocalipse era para João escrever, ele não falou nada, ele não contou nada, deixou para João contar, porque ele viu a mesma coisa que João. Nós poderíamos ter hoje um livro, talvez, da revelação de Paulo, o Apocalipse de Paulo, mas Deus tem um propósito para cada apóstolo, para cada discípulo, para cada pessoa. Então, eles vêm tentando tirar o sofrimento da igreja, começando a pregar coisas de olho aqui. E hoje, quando eu vou falar do céu, você vai ver que 90% das passagens do céu está falando para você cuidar da tua vida com o céu e não cuidar da tua vida aqui. E eu estou orando muito, irmão, que essa palavra venha descer no teu coração nessa noite e que você venha mudar de atitude e voltar no propósito. Pastor, eu perdi o propósito porque você mudou de atitude. Toda vez que eu mudo a atitude, eu perco o propósito. Já vou te explicar. Então, primeira coisa que nós temos que entender sobre a doutrina do céu: você nunca vai ver céu na Bíblia. Não tem céu na Bíblia, tem céus. Sempre vai estar no plural. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra céu. Há céus, por quê? Porque são três. São três céus e existem dois infernos. Se Deus assim permitir, daqui a 2 domingos eu vou trazer a divina revelação do inferno para vocês. Mas, só para uma pincelada. Mas, existem três céus. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Deuteronômio capítulo 11 diz assim: mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá das águas. Deuteronômio 11. Então, a primeira vez que você vai ver o primeiro céu está em Deuteronômio 11, aonde está falando da primeira vez, não, segunda, né? A segunda vez que você vai falar sobre o céu, vai estar falando sobre o céu atmosférico. Primeiro céu, o que você vê. Esse é o que você vê. A palavra céu aparece 419 vezes no Antigo Testamento e 280 vezes no Novo. Então são três. Primeiro, Deuteronômio 11 está dizendo que é o primeiro, é esse. Segundo céu, que é o universo ou firmamento, que é o espaço. Gênesis 1,14 diz assim: e disse Deus, haja luminares nas expansões dos céus, né? E então os levou fora e disse, Gênesis 15, 5, então levou fora, olha agora para o céu e conta as estrelas, se podes contar. Lembra quando Deus falou para Abraão, olha para o céu, consegue contar? Então, esse
é o segundo céu, o espaço sideral. O espaço sideral, irmão, é onde mora a potestade. O inferno nunca foi embaixo da terra. Isso aí foi uma visão de um padre lá em 1800, lá em Guaraná, um poeta, ele era padre poeta, que descreveu o inferno como embaixo da terra. Nunca foi e nunca será. O céu é no meio, é no segundo céu, seria o lugar dos principados. Pastor, me explica. Lá em Daniel 9, quando Daniel está fazendo o desligamento da maldição hereditária, que muito crente não acredita que tem, ele está lá, está desligando lá. Então eu, Daniel, um reino que nasceu lendário, comecei a ler o livro de Jeremias e entendi que eu estou preso aqui por causa do pecado dos meus avós, dos meus pais, dos príncipes e dos reis da terra. Então eu, Daniel, coloquei um pano de saco e comecei então a pedir perdão pelos pecados dos meus pais, dos meus avós, dos príncipes de Israel. Enquanto ainda falava eu, desceu um anjo e disse: Daniel, a tua oração foi ouvida, mas o príncipe da Pérsia não deixava eu passar. Aonde estava o príncipe da Pérsia? Ele saiu do trono para entregar a mensagem para Daniel, mas ele tinha que passar pelo inferno para chegar aqui. Só que o príncipe da Pérsia, que é alguns dos demônios, segurou Daniel, o anjo, e anjo de mensagem, não é anjo de guerra. O papel dele é entregar a mensagem, né? Guerrear. Um anjo só pode fazer uma coisa, ele não pode fazer duas. O anjo não é dinâmico igual a você. Segundo a Bíblia, cada anjo pode fazer uma coisa. Você nunca vai ver um anjo fazendo duas coisas. Por isso que Deus criou 3 anjos no Antigo Testamento, quando passou pela terra de Abraão. Alguém lembra? Primeiro anjo veio fazer o quê? Entregar a mensagem, a promessa. O segundo anjo veio destruir a cidade de Gomorra. E o terceiro, destruir a cidade de Sodoma. Então o anjo ele só tem, ele não pode fazer uma coisa só. Ele não pode fazer duas. É a natureza do anjo. Foi assim que Deus criou. Então o anjo, que é mensageiro do anjo da guerra, ficou preso. Então ele estava ali no segundo céu. Hebreus 1,10 diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então os céus são 3. E o terceiro, pastor, olha que é a morada de Deus, que é a mais importante. Está em Isaías 63:15. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. O terceiro céu, aonde Paulo subiu, é o terceiro céu, é a morada de Deus. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, é o mais importante entender que o terceiro céu é a morada de Deus. Agora a gente vai entender o céu conforme o ensino de Paulo, porque o apóstolo Paulo foi arrebatado, como você leu, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu. Então suas cartas celestiais diz que levam lugar para salvos, aonde temos um destino assegurado de estar para sempre com o Senhor. O céu, primeira coisa que eu tenho que entender: o céu não é meu destino, o céu é meu lugar de origem. Por que, pastor? Porque só vai para o céu quem veio de lá. Pastor, como eu vim do céu? 3 passagens que eu sempre gosto de ministrar aqui. Efésios verso 1, 3. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Eu já estava lá. Salmo 139, 16, 17 e 18. Em seu livro, ele escreveu a minha história antes de ter me conhecido, e lá me projetou. Já estava lá. Jeremias 1,4. Antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci.
Então antes de ir, você já veio. É por isso, querido, que quando a gente pede tanto aqui para a gente pegar em oração, para a gente focar na cruz, porque quanto mais ligado no Espírito eu estou, mais saudade eu tenho de casa. Você já não foi viajar e não ficou longe de casa? Não deu saudade? E nós vivemos uma geração que não tem saudade de casa. Porque eles aprenderam que eles vão para lá, não, que eu fique lá, eu quero voltar para lá. Como é que eu sei que eu tenho saudade de casa? É quando você está no ambiente, você está adorando na tua casa, sem ninguém estar pregando para você, sem ninguém está colocando emoção em você, e você começa a sentir vontade de chorar. Eu lembro que na minha conversão, eu fui muito rústico com as pessoas que me convidaram, fui bem mal educado, não queria ir para a igreja, me arrumei atrasado já, o camarada nem me buscar, falei, cara, é 8 horas, esquece, não, eu vou te buscar mesmo sendo 8 horas, eu vou te pegar. Eu lembro como se fosse hoje, em 2008, quando eu botei o pé na igreja, os irmãos estavam cantando a música do Fernandinho, um refrão que dizia assim: eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Na hora, algo bateu em mim, eu comecei a chorar, e eu olhei para minha esposa: por que eu estou chorando? Ela olhou para mim: eu não sei. E também começamos a chorar, eu e ela, e aquela presença, aquela coisa gostosa. Ninguém tinha pregado, ninguém preparou o momento, nada, ou seja, não tinha emoção humana, era a presença de Deus no ambiente. Um menino de 7, 9 anos começou a andar no meio da igreja, começou a profetizar, a igreja maravilhada, e eu não queria saber da pregação. Eu comecei a perguntar para a pessoa: como é que eu faço para aceitar esse Jesus? Ele, calma, no final vai ter o apelo. Não, como é que faz? Porque o que eu senti eu quero de novo. Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Naquele momento eu não estava ali pela minha alma, ao contrário, eu estava ainda pela minha alma, com raiva, eu não queria estar. Mas quando a presença do céu estava naquela igreja, quando eu botei o pé, o Espírito que está em mim, senti saudade de casa. E eu comecei a chorar sem saber porquê. Não tem motivo, você só chora, porque você quer voltar. Tem um Espírito que está em você, quer voltar. Tanto que a Bíblia diz que quando você morre, a alma, se você morreu em Cristo, vai para o céu. Mas o teu Espírito que está dentro de você, esse volta para Deus. E o que acontece? Por que eu não tenho mais essa fome, essa sede? Porque eu parei de orar. Eu comecei, como disse a pastora Sueli, ouvir vozes. Entrou no meu coração o achômetro. Eu não acho, eu não vá. Meu alvo é Cristo, meu alvo é o céu. A Bíblia diz que eu tenho que pensar nas coisas do alto. Eu não tenho que preocupar com direita, com esquerda, com alto, com baixo. Meu foco é o céu. Eu não tenho que ir nas vozes que entram na minha casa, que querem fazer aliança, e ficando, irmão, eu canso de falar que não faz aliança com quem um dia te levou para as trevas. O céu é o lugar de convertidos e não de emocionados. Emoção não vai te levar para o céu. E hoje o que a gente mais ouve: eu queria uma igreja que me sinta bem. Quer se sentir bem? Vai para o cinema, vai para o shopping, vai no McDonald's. 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É uma promessa que o Senhor vai nos buscar. Efésios 2,6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! O apóstolo Paulo está dizendo, querido, que lá nas bodas vai ter um lugar para mim e para você, porque a Bíblia diz que eu e você vamos julgar os anjos. Cara, tu tem noção disso? Olha o que nós estamos perdendo por causa de picuinha, por causa de besteira, irmão. Eu acabei de ler com você aqui o apóstolo Paulo dizendo no verso 9: e dizem, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas. Ele está dizendo:
importa que o copo está no meio. O Max devia botar o copo lá aqui, cara. Olha por que o coração se incomodando. Eu não gosto da roupa da Sueli. Eu queria que ela viesse diferente. Tinha que pintar um cabelo de vermelho. Estou brincando. Não é você? Mas que dá ideia, cara. Não sou pica-pau. Irmão, sabe besteira? A gente fica brincando com besteira. O diabo ele vem, irmão. O diabo ele tem uma estratégia que é desde o princípio: dividir para conquistar. Se você pega uma formiga daquela pretinha, que ela quer, chama de operária, coloca ela dentro de 2 litros. Aí você vai lá na África, pega aquelas vermelhas que mata e coloca junto com ela. Você deixar elas paradinhas, elas vão conviver ali 20 anos, 50 anos. Mas se você pegar aquele 2 litros e chacoalhar, uma vai pensar que está atacando a outra e eles vão se matar. E a culpa não é nenhuma de outra, de quem está chacoalhando o litro. Cuidado, o Senhor está dizendo, cuidado, porque tem gente chacoalhando o litro da tua vida e tu está vendo coisa que não devia, está perdendo tempo. Teu foco é Cristo. O meu caminho é o céu. Se o meu caminho é o céu, tudo que eu faço eu tenho que viver para o céu. Ainda que o crente não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial. Irmão, a minha vocação é celestial. Eu tenho que entender isso. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo faz morar em você. O céu está morando, está dentro de você. É por isso que eu sempre, às vezes a gente prega aqui, cara, para de buscar fora, está dentro de você. O que você está buscando fora não está nos bezerros de ouro que nós temos hoje. Porque antigamente o bezerro de ouro era mais caro. Hoje o bezerro de ouro ele canta, prega, recebe oferta e você vai lá fazer selfie com ele. Você atravessa o inferno para ver o bezerro de ouro. Você tem o céu dentro de você. Você tem noção disso, cara? Que o céu está dentro de você. Aí você se acha, você se olha no espelho, o diabo foca, olha, começa a soltar no teu ouvido, olha, teu corpo é feio, você é isso, você é aquilo. Você acorda de manhã, o dia está cinza, o diabo está aqui no teu ouvido, cara, olha, você é derrotado, não vai dar certo, papapá, não faz isso, não faz aquilo. Olha como a gente dá mais ouvido para Satanás que não dá ouvido para Deus. A palavra nos chama, irmão, não viva pelo que você ouve, viva pelo que está escrito, não viva pelo que você pensa, viva pelo que está escrito, porque se eu ando pelo que está escrito, quem vai me julgar? Eu vou ser julgado pelo que eu ouço, eu vou ser julgado pelo que está escrito. Você será julgado pelo que está escrito, não é pelo que eu ouço, o que eu acho, que eu falo. Eu e você temos um propósito, o céu está dentro de nós. O que eu tenho que fazer? Levar o céu para o próximo. Eu não posso, irmãos, uma igreja que não tem desejo de ir para o céu, ela está doente. Uma igreja que faz para o Senhor, porque tem que fazer, que se arrasta para ir, ela está doente. Nós precisamos voltar a ter fome no céu. O poder que está em sua vida vem do céu e habilita a você vencer a cada dia. Tinha um irmão que era bruxo, e um dia chegou um casal lá e falou assim: ó, quero morar aqui na Aquari. E ele disse assim: ó, chegou um casal e falou assim: ó, quero matar essa pessoa aqui, ó. Bruxo que trabalhava debaixo de 7 linhas, 7 dias a pessoa morria, tá lá, vai custar caro, mas vai morrer, beleza. 150 mil reais, né? Tá lá, dinheirinho. Se para essa pessoa, o cliente não suporta. Foi lá, comprou, pegou os botes, comprou as baratas, vamos matar esse povo. Vamos matar uma pessoa. Quando o bruxo entrou no quarto, foi fazer lá, ele ouviu uma voz: não mexe comigo. Aí, né? Tô louco agora. Aí voltou a fazer. E ouviu a voz de novo: não mexe comigo. E quando ele foi querer fazer a continuação daquilo, se materializou o demônio na frente dele e falou: cara, a gente está junto há tantos anos e tu não aprendeu ainda. Como é que você nos denuncia? Ele: que eu estou pensando? Só vim fazer o trabalho. Ele: não, querido, não, você está fazendo o trabalho com o cara lá de cima. O servo dele não tem. Você sabe que com esse pouco a gente não se mete. O que é dele é dele. E ele quis saber. Ele pegou e ligou para a pessoa: falou: cara, o que você quer? Ó,
não deu para fazer o trabalho, eu quero saber quem é essa pessoa que vocês me pegaram o nome. Ah, é uma irmã que mora do lado de casa aqui. Porque a gente quer matar ela porque a gente não aguenta mais, ela só fala de Jesus, de noite ela faz o dia de oração, e ela fica escutando música e diz que está marchando com um tal de varão, e ela escuta aí o dia inteiro, a gente não suporta, a gente quer porque matar ela. Passou o tempo, aquele cara se converteu, passou-se de 7, 8 anos, um dia ele foi dar o testemunho na igreja, ele estava pregando, chega uma irmãzinha, pega e senta lá no outro banco, aí o Espírito Santo falou: você está vendo quem é aquela moça lá? Ele: não lembro, senhor, essa é a mulher que você pegou o nome para fazer. Aí ele fez uma pergunta: por que o senhor ligou? Porque no dia que você pegou o nome, ela estava em casa lavando a louça, e eu disse: para o que está fazendo e marcha e adora, porque eu estou te ligando agora da morte. A mulher nem sabia, irmão, que aquele cara que estava na frente, estava lá dando testemunho, era o cara que há 7 anos atrás fez uma coisa para matar ela. E detalhe, se ela está dodói, eu estou sem força, Senhor, não conhece meu coração, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não vou marchar. Ela ia morrer, porque ela não obedeceu ao voz do Espírito, mas ela estava ligada no céu. Querido, nessa noite, em nome de Jesus, espero que dorme. Volte a sonhar com o céu. O céu é o nosso alvo. Depois de salvo, não pertencemos mais a esse mundo. Prossigamos para o alvo. Isto é a linha de chegada, como um atleta alcança o prêmio. Segundo 1 Coríntios 9:24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Aí o apóstolo disse: eu correrei de tal maneira que eu o alcançarei. Aleluia. Segundo Timóteo 4:8, o apóstolo Paulo diz: desde a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Irmãos, vou fazer uma pergunta: você ama a vida de Jesus? Você sonha em ver Jesus? Ou você está preocupado com a prestação do carro? Você está preocupado das contas, aluguel, problema familiar? Como é que está a tua fé? Que tipo de crente somos nós, irmãos? Como é que a gente quer ganhar o mundo, quer ganhar, encher essa igreja, se nós não temos saudade de voltar para lá? Como é que a gente quer criticar os de fora? Se nem a gente está fazendo o que está fazendo, o que é para fazer? Sonhar com o céu, correr de tal maneira. O que é correr de tal maneira, irmão? Focar e não parar, e seguir, e servir, e fazer por amor a Ele. Não falo para o pastor Fabiano: eu não preciso de ajudantes, irmão, a gente precisa de adorador que não falta culto, adorador que venha servir por amor, não porque tem que vir cuidar do som, não porque está numa escala para cantar, não porque tem que estar na escala para pregar, não porque está numa escala de quinta-feira, não, querido. O Senhor quer alguém que tem um coração abraçado, um coração agradecido, porque ia para o inferno, ia morrer no inferno, mas Deus salvou, e por amor a Ele, que Ele me amou de tal maneira, eu vou dar minha vida para Ele. Persegui um prêmio com determinação, empenho, nos olhos fixos em Jesus. Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita da destra do Pai. O cristão deve passar tendo o céu como alvo, por causa da soberania da vocação que vem de Deus. Irmão, cuidado. Se converter não quer dizer só porque eu parei de beber, parei de fumar, me converti. Eu conheço gente que está 50 anos na igreja, que não bebe, não fuma, mas o caráter dela é mais imoral do que
moralmente como o mundo, julga moralmente como o mundo julga, anda moralmente como o mundo anda. E eu não estou falando de veste, porque o Senhor não está nem preocupado com a tua veste. Não adianta ter veste bonita e o coração puro. O cristão passa a ter o céu como alvo, e o resultado é uma nova vida. Olha, Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. Eu tenho que me focar em cima. Tudo que eu for fazer, eu tenho que ter um propósito do céu. A Bíblia diz: tudo que você for fazer, o apóstolo Paulo continua dizendo em Coríntios, 1 Coríntios, ele diz assim: olha, faça qualquer coisa, comer, beber, se vestir, faça para a glória do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando que tu foi numa pizzaria comer para a glória do Senhor? Você não foi, mas você já foi na pizzaria para a tua glória. Ó, pecado de glutonaria. Chega a abrir o botão da calça, correr. Pecado de glutonaria, vai para o inferno, a Bíblia diz. Está lá, Gálatas 5:19. Pecado igual a esse, agora eu digo, esse não herdará o reino do céu. Irmão, que tem de crente que vai para o inferno, que acabou o congresso, tem que sair. Recebeu a bênção, né? E diz: não, o povo acha que é só mentir, só roubar. Não estou dizendo que não pode sair, irmão, bom que Deus. Mas eu estou falando, tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus. Se o que eu faço não é para a glória de Deus, então eu estou desconectado. Abrir uma empresa é para a glória de Deus. A minha empresa tem que honrar Deus. Lembra lá da empresa Colgate? A Colgate é a junção de Coríntios, meu Deus, Gálatas e Tessalonicenses. Colgate. Camarada que fundou a Colgate, ele chegou, ele tinha uma empresa de pasta dental, estava sendo vendida. E ele passou na frente, viu que estava para vender, e ele falou para o Senhor: eu faço um voto contigo. Se tu deixar eu comprar isso aí, 90% do lucro eu dou para as pessoas. Eu vou sustentar pastor por tudo quanto é canto do mundo. Ele chegou em casa e falou: pai, eu quero comprar aquela empresa ali. Aí o pai falou: eu já falei com Deus, eu creio que Deus vai fazer. Aí o pai dele só tinha um caminhão que era para fazer frete. O pai dele foi lá, vendeu o caminhão, compraram a Colgate. Já a Colgate tem mais de 100 anos, são várias ações, mas 90% dos lucros até hoje é para a obra missionária. E às vezes a gente começa com um propósito, irmão, e a gente para no propósito. Eu lembro que quando eu comecei uma empresinha que eu tinha, na madrugada o Senhor me deu gráfica por Senhor, de tudo que eu ganhar aqui, 30% é para a obra. No começo eu me lasquei, lembra, irmão? A pessoa ficava brava comigo, porque daí a gente não estava desempregado, sem carro, estava no fundo do poço, e a gente começou a caminhar. Aí na primeira semana deu um dinheirinho, aí eu quero para ser nosso lucro. Eu tinha que dar uma aula para eles, ladraram comigo: por que tu foi fazer esse negócio? Era só dar 10% do dízimo, seu. Agora está aí, ó. Irmãos, mas enquanto eu estive com a gráfica, nunca faltou nada dentro de casa. Nunca. E foi o ano que eu mais vi a glória de Deus. Mais vi. E quando começou a crescer, o Senhor falou: agora tu pode fechar, que era só um escape para você. Eu não tenho no teu coração, meu negócio contigo não é isso. Fiquei com a gráfica acho que 6 anos, chegamos até uma loja no Canadá, começou da gente, e quando estava no alto, Deus falou: agora fecha e volta a depender de mim. Senhor, mas os 30% que eu tinha com você, a gente quer dar um jeitinho, né? Senhor, tu já cumpriu, fecha. Então, quando você focar no céu, querido, você tem que aprender a dizer não até para aquilo que está dando certo. Porque eu vou perder o céu por causa de trabalho.
tire da presença dele. Deus nunca vai, irmão, Deus não dá nada para te tirar da presença dele. Até relacionamento. Quantas pessoas se perdem por causa de relacionamento? Quantas pessoas se perdem por causa de alianças mal feitas, amizades que te tiram da presença? Sentou na mesa, começou a falar mal, tudo bem, pronto, vai embora. Teu foco é o céu. Pensar nas coisas do alto. Temos uma cidade celestial. Filipenses capítulo 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas co-cidadão dos santos da família de Deus. Aleluia! Quando você aceita Cristo, você caminha com Cristo. Eu passo a ser parte da família, eu sou o herdeiro, eu tenho uma herança no céu, cara. Você tem uma herança esperando por você lá. Já pensou? A Bíblia diz que quando a gente chega lá, o muro é de jaspe, as ruas serão de ouro. Eu acho às vezes eu dou umas piradas, não sei você, mas você já viu que o povo fica brigando por ouro? Aí fica os anjos olhando lá, os caras brigando por um pedaço de asfalto, porque é ouro. Os anjos é lixo, é para tu pisar em cima. E o povo aqui se mata por ouro, os anjos olhando. Eu fico imaginando os irmãos lá, brinquinho de ouro, os anjos lá, um pedaço de asfalto na orelha. Povo louco, né? A Bíblia diz que o sol, ele não se tardará, mas estará no trono. Deus estará sentado no trono da justiça. Querido, já pensou, você vai acordar? Não vai acordar, porque não vai ter dia e noite, teu corpo não se mais cansará. A gente só dorme para descansar, nós somos um corpo corrupto. Mas quando o nosso corpo se tornar glória, nosso corpo vai ser abençoado. Lá não se dará mais em casamento. E você não vai lembrar daqueles que ficaram. Irmão, olha a importância de você pregar para o teu filho, para a tua filha. Porque lá no céu você não vai lembrar deles. Não sei o que eu estou falando, Jesus falou. Lembra? Chega o irmão e diz assim: Senhor, o meu irmão morreu, e eu, pela lei, tenho que tomar a esposa dele por minha esposa. E lá no céu, como é que vai ser? E o Senhor diz: em verdade, eu vos digo que lá no céu vocês serão como anjos, e vocês não se darão em casamento, tão pouco lembrarão daqueles que ficaram. É por isso que foi uma urgência, irmão. Porque céu é lugar da alegria. Tu acha que Deus vai deixar você lembrar do que ficou para você chorar lá em cima? Você não vai. A gente pensa: quero abraçar minha família no céu. Não, irmão, lá não vai ter tua família. Nós somos a família. Para nós aprender desde já. E toda família tem problema. Tu não tem problema na tua família dentro de casa? Não tem lá. Se não tem, eu quero morar lá. Porque na minha dentro de casa tem. Imagina a igreja que você vai ter. Nós somos família. Irmão por irmão não quer. Se não botar, se tu, né? Mãe que sabe. Quando teu irmão, se tu botar o café menor do que no copo do outro, já dá ruim. Porque ele tem mais, então menos. Mas em casa é essa ideia. Imagina mais aqui. Está valorizando mais um do que o outro. Está puxando mais esse aqui do que o outro. O irmão é normal, irmão. A gente tem ciúme um do outro. Porque somos família. Igreja é família. É por isso que tem uma urgência, irmão. Sacode teu filho. Não desista dele. Às vezes tem que ser chato mesmo. Tem que falar. Porque lá no céu você não vai lembrar dele sempre. Imagina. É forte. O cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, que terá o corpo transformado conforme o corpo glorioso de Jesus. 1 Coríntios 15:44. Semeia-se no corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual. Hoje eu tenho que semear nesse corpo. Como é que eu semeio nesse corpo, querido? Usando esse corpo para fazer a obra, usando esse corpo para glorificar o nome do Senhor.
seja para vestir, seja para comer ou para beber. Tudo é para agora. O que não é para agora é vaidade, vaidade é pecado. Eu tenho que me arrumar para a glória do Senhor. As mulheres têm que ficar bonitas para a glória do Senhor, não para transparecer o corpo. Os homens têm que ficar bonitos para a glória do Senhor, senão é vaidade. A ideia do céu como uma morada eterna é um dos temas mais discutidos, mas poucos ministram sobre ele. O céu frequentemente é descrito na Escritura como uma morada eterna, e é o lugar onde os fiéis que têm fidelidade com Cristo vão morar, pois esse é o propósito. Aqueles que encontram a plenitude da sua realização como indivíduo, pois o mesmo em céus manteremos a nossa individualidade. Lá no céu, da mesma forma, a Bíblia diz que o leão voltará para o pai. Vamos ser uma só família. A Bíblia diz que vai ser adoração, e quando nós chegarmos lá vai ser uma celebração, né? Os anjos vão estar em festa, o céu vai estar em festa, os anjos vão estar cantando, os que morreram em Cristo vão estar dizendo santo, santo. Olha que interessante, os que estão lá, que morreram em Cristo, vão lembrar de você. Então teu pai, a tua mãe que já foi em Cristo, vai estar lá esperando você. Aleluia. Eu não sei você, mas às vezes minha esposa puxa meu orelha, mas eu não vejo a hora de entrar. A esposa, parece que quer morrer toda hora. Não quero, eu não quero sério. Nós temos que entender que nós temos uma missão. Qual é a missão? Nós temos uma missão: pregar Jesus, amar Jesus. Então você tem que entender que todo quartel-general, irmão, a gente dá ordem, a gente obedece. Recebe ordem, obedece. Recebe ordem, a gente tem uma missão e vai para cima. Eu não posso baixar minhas armas. Alguém quer ser do exército? Eu nunca vi, irmão, um soldado falar assim: pilotão, vamos para a guerra. Aí o soldado acordar: eu já não vou deixar minha arma aqui. Eu vou ligar para o general e dizer que eu não estou legal hoje. O que aconteceria com esse soldado? Ele fica preso de 10 a 15 dias por desertor, por não cumprir. Irmão, eu e você somos soldados, a Bíblia nos chama de soldado. O apóstolo Paulo disse: Timóteo, sofre como um bom soldado, e como um bom soldado não se enrola com a coisa desse mundo. Lembra do que eu preguei para você e a sua avó? Timóteo, 18 anos, estava dirigindo a igreja de Éfeso, queria desanimar, porque 10 anos depois a igreja de Éfeso estava voltando para a imoralidade, estava esvaziando a igreja. O apóstolo Timóteo queria largar a igreja e falar: não, apóstolo Paulo, vem aqui para cá, eu não quero mais saber disso. Ele queria, é um soldado. Soldado tem uma missão e tem que cumprir até o final, porque o céu é a nossa morada eterna. Contudo, a natureza do céu é a promessa de Deus associada e levanta algumas perguntas. Como eu chego lá? O céu, segundo o livro do Apocalipse, um novo céu e nova terra. Apocalipse 21 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. O que ele está querendo dizer? A palavra de Deus diz que depois, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você, queira concordar ou não, Jesus não vai buscar a igreja antes da tribulação, irmão. Esquece isso aí. Isso é uma doutrina que tem apenas 250 anos. Você não vê um texto bíblico dizendo que Jesus volta 3 vezes, porque Jesus já veio uma vez. Se Jesus voltasse a buscar a igreja, seria a segunda, e depois descer com a igreja na terra, terceira. Jesus só veio 2 vezes. Então, 2 coisas que você tem que aprender: você vai passar pela tribulação, e a tribulação já começou. Terremotos em todos os lugares. Indonésia, essa semana,
Venezuela, Colômbia, e tem um terremoto que é para atacar, que é para dar no Brasil. Agora enfim. Os cientistas falaram há 3 semanas atrás que o mundo está rachando embaixo do Oceano Pacífico. O mundo está rachando a terra, está vindo. Então só você vai ver terremoto daqui para frente agora. Começou as dores de parto que Jesus falou. Começou. Guerra. Talvez você não saiba, mas os Estados Unidos já invadiram o Brasil sexta. E o ministro do Brasil falou: vamos abrir a porta porque nós não temos nem estilingue para defender os caras. Os caras já estão aqui, trabalhando aqui ao redor. Porque os irmãos que vocês não estão acompanhando aí, eles estão vindo por causa aí. Eles falaram que concluíram que, né, as facções são terroristas e eles já estão no Brasil, já estão fazendo o trabalho. Já é. Conflito com o Paraguai, o Brasil uma confusão com o Paraguai. Vamos fazer o que? Estilingue, Ramon? Vamos jogar flecha. Se o próprio ministro falou que o Brasil não tem bala para 2 horas de guerra. Irmão, mas não é Deus chacoalhando o povo acordar. E nós estamos preocupados com a moeda, se vai ter, se não vai ter. Irmão, se preocupe, se você estiver, o mundo vai entrar em crise, mas aqueles que estão em Cristo serão guardados. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que depois dos 7 anos, Jesus desce. Aí, segunda coisa que você tem que aprender: não vai vir cordeiro, não. A igreja que está aí pensa que vai vir um cordeiro. Não, ele veio como cordeiro. Jesus vem como leão, leão com sede de justiça, irmão. Não vai ter desculpa. Jesus, sabe o que foi? É que eu não concordei que a igreja abria na quinta, no domingo e no sábado, eu não fui para a igreja. Na frente do leão, quero ver tu nessa. Qual é a tua desculpa? Senhor, sabe por que eu não fiz a obra, Senhor? É que eu não tive tempo, eu tinha criança para cuidar. É que, pastor, meu marido não vai, minha esposa não vai, aí não fica difícil. Eu quero ver você na frente do cordeiro de Deus. Quero ver qual é a tua desculpa. Ele vem como leão com sede de justiça. Lembra da parábola dos 10 talentos? Aquele que pegou o talento, ele fala: servo mau, você vai ser julgado e massacrado no inferno. Porque o talento que eu tirei, você tirou. Cuidado, irmão. O adjetivo novo traz uma nova ideia. Então a Bíblia diz que vai ser destruída a terra, vai ser feita uma nova terra e um novo céu. Qual é a nova terra? A Jerusalém, que vai descer para julgar a terra. E essa terra será destruída. E um novo céu, os 3 céus deixarão de existir e será um novo céu, aonde não terá estrela, não terá sol. A Bíblia diz que o trono dele da justiça vai iluminar. Você não vai dormir porque o teu corpo não é de glória agora. Você vai estar andando pelas ruas, você vai olhar para o céu e Deus também. Aleluia. Glória a Deus. E cada um terá o seu galardão. O novo céu é um lugar que se procede incomum, desconhecido. Isaías profetizou a criação dos céus e a nova terra. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mais uma passagem dizendo que você não vai lembrar do que aconteceu. Os que viveram com você aqui, você não vai lembrar deles. Pedro confirmou essa esperança. 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. Apocalipse 21:5. Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Será uma linda cidade. João faz menção da descida da cidade santa e começa a descrever. Apocalipse 21:2. João diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do
céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia! É lá que você vai morar. Ela vai descer, todo olho verá, não vai ser secreto, não. A Nova Jerusalém pode ser descrito como a morada de Deus, a pátria dos salvos e o lugar em que os santos habitarão. Hebreus 12, 22, 23. Mas chegaste ontem, Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e os muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos do justo aperfeiçoados. Estes são os que vão habitar. Espírito aperfeiçoado, ou seja, nova vida. Deixa eu puxar a tua orelha só mais uma vez. Se o Espírito assenta na tua frente e diz assim: você é tão legal, você é igual a ele, porque a luz que está em você não incomoda as trevas que estão. Se o macumbeiro senta do teu lado, se sente à vontade do teu lado, você é igual a ele, porque ele não está vendo diferença entre você e uma mulher de Deus. A Bíblia diz que onde o homem de Deus está, ele é diferente. E eu creio que você um dia já passou por isso. Quantas vezes alguém já disse no teu trabalho, sem você ter falar, é crente, né? Evangélico, né? Sem você falar, é porque o Espírito Santo resplandecia você. Agora, se não resplandece, irmãos, se as pessoas que andam comigo não mudam de vida, é porque eu estou sendo negligente. Porque se eu estou vivendo uma mão, não, mas cada um tem a sua vida, não, querido. Ou você influencia pessoas, ou elas influenciarão você. E a Bíblia diz que é mais fácil elas te influenciar, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que o filho da luz. Então é mais fácil eles te tirar da igreja, ou te levar para onde eles quiserem, do que você trazer eles para cá. É mais fácil. O pastor Júlio deu um testemunho, não sei se foi lá no projeto, foi aqui. Ele dizia: essa semana eu fiquei bravo, porque antigamente o povo entrava no ônibus, os camaradas entregavam folhinha, olhavam para mim e me entregavam, sabia que era crente. Agora eu estou recebendo folha todo dia. Irmão, cuidado para não perder o brilho do Espírito Santo que é em você. Eu não preciso botar uma roupa para dizer que sou crente, mas o Espírito Santo está em mim. Querido, quando eu perco essa identidade, eu estou desconectado. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar a chorar na presença de Deus. Eu preciso aprender a voltar a adorar. Aleluia. Aleluia. Gálatas 4, Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus é o Cordeiro. Deus e o Cordeiro são o seu templo, Apocalipse 21:22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro que está no seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Lembra que eu falei que não vai ter sol? Apocalipse 21:23. E na cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua luz. Não vai ter sol, não vai ter astro. Não haverá dor, não haverá tristeza. Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já estão passadas. Aleluia! Irmão, quanto mais eu leio, eu já disse isso aqui, quanto mais eu leio sobre o céu, mais eu vejo que eu sou impróprio para entrar lá. Eu não sou digno do céu. Porque não é fácil a luta, irmão. Nós temos duas naturezas dentro de nós, a terrena e a espiritual. Qual que eu e você
estamos alimentando? O fim da jornada cristã, já estou terminando. Estaremos aonde Deus está. Apocalipse 21 é uma concretização da jornada cristã. O crente estará onde Deus habita. João 14,3: e se eu for a vós, e se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez, segunda, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vocês também. João 14,3 é a conclusão que Jesus só vem uma vez, não tem duas. Ele só vai vir para te buscar e acabou. Buscou, jogou, não tem duas vezes, não são 3 vezes. Habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo entre nós. Apocalipse 21:3: e ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O que está em Levítico 26:11, que é uma promessa, se cumpre em Apocalipse. Porque Levítico, no começo da Bíblia, diz assim: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vocês, e vocês serão por mim o seu Deus, e vos renovareis sendo meu povo. E Apocalipse 21:3, isso vai se concretizar. Ezequiel 43:7 diz assim: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e a casa de Israel não se contaminarão mais o meu santo nome com coisas que não vêm de mim, nem eles, nem os seus reis, nem suas prostituições, nem seus cadáveres, nem os reis dos altos. Aleluia. Presta atenção, Apocalipse 22:3: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro e seus servos servirão. Lá não terá maldição unitária, vai acabar lá. Aleluia. Irmãos, é muita coisa, eu não vou conseguir terminar, mas eu vou dar uma corrida aqui para nós encerrar. Eu pulei muita coisa aqui. Uma próxima oportunidade a gente volta a falar. Eu vou botar a parte 2, a gente fala. Mas como que eu mereço o céu? Como é que eu sei que eu mereço o céu? Pastor, não é por obras para que ninguém se vanglorie. Tá, então me explica essa passagem. Havia um homem que trabalhou a vida inteira, e ele, olhando o seu celeiro, disse: agora eu vou descansar, já está tudo certo. E esse homem tem um mal súbito e morre. E Jesus continua dizendo: louco, ainda hoje impedirão a sua alma, e o que tu tens preparado. Ou seja, ele está falando que o cara aceitou Jesus, viveu uma vida plena, foi abençoado, foi próspero, tinha carro na garagem, estava tudo certinho. Ele falou: agora eu vou descansar, porque a vida inteira servia a Deus, só que ele estava com as mãos vazias, não tinha obra. Jesus disse: louco, tu és louco. Se hoje pedir a tua alma, o que tu tem preparado, o que tu vai apresentar? Se eu morrer hoje, eu vou chegar aqui para Jesus e dizer: Senhor, falei no livro das obras, tá? Também tem o livro das obras. O que tu fez? Ah, pastor, eu cantei. Nossa, Jesus, eu cantei. Fui regente do coral. Ah, Senhor, eu não fiz porque
Sabe, Jesus, eu não estava legal ontem dessa semana, só que infelizmente morri e não deu para me consertar. Que a Bíblia diz que toda noite, Apocalipse 23, diz que toda noite Satanás vai ao trono de Deus e que a minha tua alma, toda noite, vai no tribunal. E o Senhor diz: ainda não, ainda não. Cuidado. Embora a entrada do céu não depende de boas obras, a teologia bíblica aponta que a fé verdadeira sempre produz mudança de vida. Não é só aceitar Jesus, tem que ter mudança de vida. Efésios 2:10, o versículo logo após a afirmação da graça, diz: porque criados em Cristo Jesus, porque Efésios 2:10, Efésios 3:9 diz assim: a salvação não é mediante a obra, para que ninguém se glorie, mas porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, a obra está pronta, eu tenho que fazer. Então, irmão, Tiago 2,17, completamente que a fé genuína, sem evidência na prática, ela é morta. Assim também a fé, não se tiver obra por si só, está morta. Em suma, as obras não geram salvação, mas servem como fruto e a prova de que a fé daquela pessoa é real. Eu sou salvo em Cristo, mas você não faz nada para Ele? Então não vai. Eu estou encerrando aqui porque eu tinha que chegar nesse final. Irmãos, muita gente vai perecer por causa disso aqui, ó. Mateus 9 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, que é o evangelho que nós aprendemos, não é o evangelho de salvação, curando todos as enfermidades e fazendo o bem entre o povo. Presta atenção nisso. A salvação, ela está alinhada a 3 colunas. Primeiro, Jesus disse: se tu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, tu farás coisas maiores. Então a primeira coisa, prodígios e sinais. Você começa a andar com o Senhor, Deus começa a te usar para entregar uma palavra para o irmão, dar um abraço de alguém. Não precisa ser coisa grande, é coisa pequena. Você lá está trabalhando, você vê que o cara, a pessoa está bem assim, você vai lá e entrega uma palavra para ele, beleza. É o primeiro sinal que você é salvo. Segundo sinal que você é salvo: andava, ou seja, saía do lugar, saía da zona de conforto, renunciava o passeio no parque, renunciava o passeio no shopping, para ir fazer a obra de Deus. É o segundo ponto que você é salvo. E terceiro, que todo mundo negligencia, irmão, por falta de entendimento: fazia o bem a todo o povo. Me diz agora a pergunta e responde no teu coração: quando foi que tu fez o bem para alguém esse mês? Porque é uma ordem. É uma ordem do ciclo. Você tem que fazer o bem. Ou você faz o bem quando lhe convém. Fazer o bem, eu estou dizendo assim, ó, você vê uma pessoa que está precisando e trazer ela para perto. Fazer o bem é você orar por uma pessoa, ela nem sabe que você está orando para ela. Você está orando por ela e depois você vai nela e tenta falar de Jesus para ela. Fazer o bem é você chegar para uma pessoa que está passando necessidade. Não precisa ser a pessoa conhecida, chegar assim: ó, eu quero pagar a tua conta de luz e a tua conta de água. A Bíblia manda fazer. Quando foi que nós fizemos o bem? Porque a gente está preocupado com a nossa fé, nós queremos o céu. Só que a gente esquece os 2 mandamentos para ir para lá: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo bem.
Só que a gente está mais preocupado em fazer o bem para a igreja e para a nossa casa do que fazer pelos perdidos. Pastor, me dá um versículo bíblico. Eu já te dei um, Mateus 9:33. Agora eu vou te dar o segundo, da igreja. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus, um anjo aparece para Cornélio e o anjo está falando: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, a qual andou fazendo bem, curando a todos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este versículo resume o ministério terreno de Jesus, focado em amor, caridade, libertação espiritual e física. Lembra que quando chegou o anjo falando com Cornélio, ele chegou: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e viu a tua caridade. Ele viu que você estava fazendo bem. Agora, Cornélio, você precisa de uma coisa. Tem um camarada chamado Pedro que está lá na rua, está lá na casa do Simão, o cara que faz ouro. Chama ele que ele vai dizer para você o que você tem que fazer, porque você já está orando, você já tem um pilar, você está em oração, você já está fazendo a obra, fazendo bem. Agora só falta Jesus na tua vida, porque não adianta você ter obra se você não tem Jesus. O espírita tem obra, mas não tem Jesus. O macumbeiro tem obra, mas não tem Jesus. E hoje os crentes do século XXI têm Jesus, mas não tem obra, porque eles acham que a obra está no mundo pregando, e a obra não. A obra é atrás dos perdidos, não vivemos achados. Nós já somos achados. Nós estamos aqui para abraçar, estamos aqui para ficar juntos. Mas o nosso chamado é para os perdidos. Prossigamos a nossa jornada para o céu de glória. O alvo de todo salvo é Cristo, conforme as regras de vida e estabelecidas na palavra. 1 Coríntios 9:24, estou encerrando. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas na verdade um só leva o prêmio. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. E eu quero terminar com João 3:18. Cuide para que não venham roubar a tua coroa. O diabo quer roubar a tua coroa aqui. Satanás, ele vai fazer de tudo. Ele vai te botar no falso evangelho. Ele vai tentar fazer você viver por conveniência. Não é por conveniência, amor. É por amor. Por amor a Ele. Por amor eu suporto. Por amor eu choro. Por amor a Ele. Se coloque de pé. O nosso caminho certo. Eu não sei você, mas eu quero ir para lá. Só que para ir para lá é como soldado, a gente está em missão. E nem sempre vai ser agradável. Você já viu no treinamento do exército, o cara tem que dormir no frio. O cara tem que ficar vigilante da arma, se perder a arma, vai lascar. E a gente quer viver a igreja achando que a igreja é um hospital. Nunca foi. Deus não usa doente, irmão. Doente tem que ser curado. Como é que doente vai lutar? Doente vai tratar. Nós não estamos no hospital, nós estamos no quartel-general. O Senhor conta com você para incendiar essa missão. Alguém diz, pastor, mas às vezes talvez eu me perdi no propósito. Lembra que eu falei no início? É que você mudou a atitude. Mudou a atitude e perdeu o propósito. Foca na volta, mudou a atitude, volta naquilo que você está fazendo. Continua adorando, continua fazendo para Deus. Volta a fazer para Deus. Não porque o pastor está pedindo, porque a igreja precisa, mas porque você ama o céu. As minhas maiores declarações não estão naquilo que eu falo, mas estão naquilo que eu faço. Tu é cristão? Sou. Mas que cristão é esse que não serve?
E cristão é esse que só quer sentar na cadeira e não quer fazer nada. Cristão não. Se você senta na cadeira e não faz nada, você é evangélico. Porque o evangélico, ele vive na denominação. Trabalha para a denominação. Senta na cadeira, só ouve, pula da glória, vai lá fazer selfie com os cantores, os pregadores. Não. Você é cristão. Você é soldado. Você é ungido. Você é ungida. Deus te chamou. Deus te buscou. Deus te tirou lá do nosso pecado. O Senhor te livra todos os dias. O diabo pede a minha tua alma toda noite. Mas o Senhor diz não. Sabe por que Deus diz não? Porque para Deus o que importa é o fim das coisas, não o princípio dela. É por isso que ele estamos de pé, irmão. Porque se dependesse de nós, nem eu estou de pé. Porque Deus te dá graça, dá força. Porque de nós mesmos não conseguimos fazer nada. Mas Deus está confiando no teu final. Não no teu presente. Deus não conta com o teu presente, Ele conta com o teu final. Deus está preocupado com o que tu vai fazer amanhã, não o que tu vai fazer hoje. Para Deus, melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Essa é a natureza de Deus. Quando Deus fez o céu e a terra, quando terminou tudo isso, e viu Deus que era. Então eu posso estar dando prejuízo agora, mas se eu tomar uma atitude hoje, eu posso passar, vai ser o lugar de mim. Um dia eu vou ser o pastor que tu quer que eu seja, Senhor. Porque até agora eu estou sendo o pastor que eu acho que eu sou. A gente não está aí para agradar, não tem uma agrada ninguém. A gente tem que morrer para nós todo dia para fazer a vontade de Deus. Não é fácil fazer a vontade dele, porque às vezes a vontade dele não é a vontade da igreja. Como é que está o teu coração? Tem sonhado no céu? Vamos fazer uma oração? Tem alguém para reconciliar hoje? Só preciso perguntar. Tem alguém para reconciliar, fazer uma nova aliança? Nós colocamos fazer uma nova aliança com o Senhor, não com o ministério. A gente não precisa de aliança. A gente já está ensinado com amor com isso. Você tem que fazer com Ele, porque Ele vai te salvar. Se você quer fazer uma nova aliança com Ele, eu quero te convidar para viver. Se você entendeu o que é ser cristão de verdade, glória a Deus. Se você entendeu o que é ser cristão, se você perdeu a paixão pelo céu, irmão, é tanta luta e a gente perde o foco mesmo. Todos nós estamos à mercê. Como o professor sempre disse, a gente pensa que está de pé. Voltar ao caminho, voltar ao caminho. O Senhor disse para mim, para você hoje, vamos voltar ao caminho, vamos voltar ao plano. Qual é o plano? Ganhar a alma e seguir Jesus. Voltar a fazer. Nós podemos dizer no final, juntos somos mais fortes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, nos coloca novamente no propósito. Que nós venhamos ter fome, saudade do céu. Que nós venhamos voltar, Senhor, a fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Senhor, toda seta do inimigo sobre a nossa mente, seta de desânimo, seta, Senhor, de afastamento, seta, Senhor, de tristeza, seta, Senhor, de rancor, seta de ódio,
forças. A tua palavra diz que nós seremos como águias, nós voaremos e não nos fadigaremos. Senhor, tira todo cansaço físico, espiritual, tira todo cansaço da mente. Senhor, esgotamento mental, Senhor, é a doença desse século. Tira, Senhor, a nossa falta de entendimento. Volta, Senhor, a falar do teu povo, a cada um de nós. Nos volta a nos chamar na madrugada. Senhor, quando teu filho e tua filha, Senhor, voltar a promessa de pregar a palavra, da palavra saltar aos seus olhos. Teu filho e tua filha voltar, Senhor, a ministrar a palavra. Teu filho e tua filha voltar, Senhor, a cantar, a glorificar o teu nome, não aquilo que ela ouve na rádio, mas aquilo que ela vive no coração. O teu filho e tua filha voltar a servir, Senhor, com saudade, com desejo. Arranca do nosso meio, Senhor, todo espírito de confusão, todo espírito de discórdia, na igreja, na casa, na família. Senhor, a nossa casa está debaixo das tuas mãos. Senhor, todo vento de tempestade venha ser repreendido agora, no nome de Jesus. Trabalha, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, no nome de Jesus. Quebra agora toda aliança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que coloca no teu coração. Vamos fazer um desligamento aqui. Em nome de Jesus, você repete comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu quero romper com o principado, com os principados, toda potestade, todo império das trevas que entrou no meu coração através de uma conversa, através de uma fofoca, através de uma murmuração. Senhor, eu não aceito esfriamento espiritual, eu não aceito viver como eu estou vivendo. Senhor Jesus, coloca novamente o desejo do primeiro amor, no nome de Jesus. Pai, eu te peço perdão, porque dei ouvidos a vozes que não vieram do céu. Mas hoje, Senhor, eu consagro novamente os meus ouvidos, os meus olhos e minhas mãos para Ti, Senhor, para a Tua obra, para a Tua glória. E tudo que eu colocar nas minhas mãos, Senhor, o que está escrito em João 15,16, que Tu me chamou para eu ir fazer e dar fruto, e esse fruto vai permanecer, seja no meu trabalho, seja no meu casamento, mas o mais importante, Senhor, seja no meu ministério, a qual Tu, Senhor, é o dono. Em nome de Jesus, eu rompo todas as alianças que entraram pelo que eu assisti, as alianças que entraram pelo aquilo que eu ouvi, as alianças das mesas que eu sentei. Eu desfaço agora todas as alianças, Senhor, que não estão sob a Tua vontade. E nessa noite eu me arrependo e Te peço, troca as minhas vestes, para que eu possa refletir e transmitir a Tua glória, que eu sei que está dentro de mim. Glória a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu Te agradeço por cada vida, cada um, Senhor, cada uma que aqui, Pai. Seja um novo tempo, Senhor, na vida deste homem e na vida desta mulher. Em nome de Jesus, na vida desta moça.
Faz o teu milagre, papai. Senhor, eu quero profetizar como anjo na igreja, Senhor, que cada um dos teus filhos, Senhor, vão semear e vão frutificar 100 vezes mais, Senhor. Eu quero profetizar aqui, Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, papai. Senhor, diz o teu sentido, Senhor. O mundo diz que o cair é do homem, levantar de Deus. Eu creio, Senhor, que tu tem um propósito para todas as coisas. Até o nosso cair faz parte do teu plano. Senhor, nós vimos que sem ti não podemos fazer nada. Prospera teu filho e tua filha. Transforma a casa do teu filho e da tua filha. Vai ministerialmente, abre, Senhor, os ouvidos do teu filho e da tua filha para te ouvir na madrugada. A hora que teu filho e tua filha for ler a palavra, Senhor, que o Espírito Santo venha tocar o seu coração, venha lhe dar entendimento para ter fome da palavra, ter fome da presença, da oração, de estar contigo, de sentir o fogo, a glória, Senhor. Coloca, Senhor, eu profetizo sinais e maravilhas nas mãos enquanto eles orarem. Eu coloco, Senhor, sinais e maravilhas quando eles dobrarem o seu joelho dentro da sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o alimento que foi feito com todo carinho, Senhor. Abençoa as mãos das irmãs que fizeram. Abençoa, Senhor, que não venha faltar a viúva e para os órfãos, Senhor. Que não venha faltar na casa dos teus filhos o alimento de cada dia.